A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Eu sou o professor Tiago Nascimento e este é o canal da IADIO EBD. Estamos chegando hoje para trazer aqui um subsídio para a lição de número 12, que vai ser ministrada na data de 22 de junho de 2025. Eu quero, antes de passar aqui para o comentário da nossa lição, que como você tem acompanhado aí nesse trimestre, está sendo feito pelo próprio comentarista da revista, né? O nosso querido pastor Marcos Tedesco escreveu esta lição, essa revista, com muito conteúdo, com muitos subsídios, né? Uma informação aqui de alto gabarito, né? Ele que é historiador, teólogo, né? E tem várias formações, então ele soube aqui trazer muito bem essa história de Davi, contextualizada para os nossos dias, adaptado para os nossos jovens. E ele também tem gravado, então, aqui as nossas pré-aulas, né? O comentário dele que você vai ver aqui na sequência. Mas antes de passar para o comentário do pastor Tedesco, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Você que acompanha aqui os nossos vídeos, mas ainda não está inscrito, se inscreve. Clica aí no inscrever-se, clica também no sininho para receber as notificações. Nós passamos aí recentemente dos 1000 inscritos aqui no canal, né? Mas esse canal tem potencial para crescer muito mais e assim chegar a muito mais pessoas, muito mais professores. Então, faça isso, se inscreva, indique também o nosso canal aqui para outras pessoas e com isso você estará contribuindo para o crescimento da Escola Bíblica Dominical no Brasil. Dito isso, vamos então para o comentário com o pastor Marcos Tedesco e na sequência eu volto ao final trazendo aqui uma dica de dinâmica que você pode utilizar aí para encerrar a sua aula nesse próximo domingo. Então, com vocês, professor Marcos Anderson Tedesco. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Marcos Tedesco e mais uma vez estamos aí juntos para estudarmos mais uma lição nesse trimestre. Agora chegamos à lição de número 12, a penúltima lição. É o meu desejo ardente que você possa estar sendo abençoado ao ministrar essas lições e os seus jovens possam estar sendo também abençoados com essas aulas. Amados, quanto nós aprendemos com Davi, não é mesmo? Na lição de hoje, a lição de número 12, nós veremos aí um maravilhoso contraste. A reação de Davi, movida pelo ímpeto humano e vitimado pelo pecado, para com Urias, e a misericórdia, a graça, a fidelidade de Davi ao agir com Mefibosete. Que coisa maravilhosa! Com certeza uma lição que trará para nós grandes ensinamentos. Antes de continuarmos, eu quero falar mais uma vez do nosso livro de apoio, um livro abençoadíssimo. Para cada lição que nós temos aqui, né, aqui tem um capítulo com muitos mais detalhes, bastante rico, mais subsídios, e que ficará com você, tá certo? Na sua estante, para que sempre que você precisar, dar aquela pesquisada ali, né? E se preparar ainda mais para as suas atividades. Amados, o título da lição do trimestre está aqui, olha que bênção. Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. E o título dessa lição específica, olha só, Davi, a manifestação da graça. Vamos lá então? Vamos. Bom, primeiro, o texto principal, ele nos encontra em Hebreus 4:16. Olha só. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4 e versículo 16. Em resumo, essa lição ela traz o seguinte: na vida de Davi encontramos um contraste entre a bondade para com Mefibosete e a maldade
para com Urias, além de elementos que nos permitem refletir acerca da graça de Deus. E temos também, sempre recomendamos, né, caprichar aí na leitura semanal com seus alunos. Vamos dar uma olhadinha? Na segunda-feira, o menino coxo, segundo Samuel. Na terça-feira, também, segundo Samuel, a bondade de Davi. Na quarta-feira, Salmo 23:1, o Senhor é suficiente. Na quinta-feira, segundo Samuel 11, a maldade de Davi. Na quinta-feira, Romanos 3, 21 a 26, a graça imerecida. E no sábado, Efésios 2, 8 e 9, salvos pela graça. O texto bíblico, meus amados, ele está em 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 a 7. E ele vai narrar uma história inspiradora. Davi, agora já num tempo de tranquilidade, de bonança, ele chama um servo da casa de Saul e pergunta se há ainda algum descendente de Jonatas. Diante da resposta, Davi traz a ordem de que seja buscado esse descendente, que é o filho de Jonatas, neto de Saul, Mefibosete. No começo ele está preocupado, porque ele acha que a coisa ali vai ficar complicada para ele, mas ele é surpreendido com a bondade, a generosidade e a fidelidade de Davi para com a memória do seu amigo. Amados, na introdução, nós temos ali então, né, dois exemplos. Essa lição traz-nos dois exemplos, onde podemos entender e mensurar como existem contrastes na vida de uma mesma pessoa, o mesmo homem. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais somos abençoados. No entanto, se nos afastarmos, somos envoltos em maldição. Olha só, Davi, ao se afastar do Senhor, foi responsável pela morte de Urias. Davi, ao se aproximar do Senhor, foi canal de bênção na vida de Mefibosete. Interessante. Nós temos três tópicos, né? O primeiro tópico, meus amados, nós encontramos o título A Bondade para com Mefibosete. É onde vai falar sobre esse ato de bondade. O segundo tópico vai falar sobre a maldade para com Urias. No primeiro, a bondade, no segundo, a maldade. E o terceiro vai mostrar que nós somos identificados aqui nessa história com Mefibosete, porque nós também fomos alcançados pela graça, pela maravilhosa graça. Assim como Mefibosete foi alcançado por essa graça maravilhosa, se considerando um cão morto, segundo Samuel 9:8, ele se viu sentado à mesa real, sendo honrado pelo rei. Nós também, perdidos que estávamos, fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus, né, envolvidos pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados. E hoje, segundo o primeiro capítulo de João, nós somos chamados filhos de Deus. Que bênção! É interessante a questão, vamos pensar agora em alguns pontos, professor, para serem enfatizados com os nossos alunos. Primeira questão, no tópico 1, o ponto Há ainda alguém, vai mostrar aqui a preocupação de Davi em honrar
a promessa feita a Jonatas. Uma promessa de abençoar, de cuidar, né? Essa dívida ela é encontrada lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 20. E ali tem então essa aliança. E essa aliança ela é honrada muitos anos depois, quando Davi finalmente está vivendo um tempo diferente, segundo Samuel 9:1. Olha que maravilha. Mefibosete estava abandonado, ele tinha ali um problema nos seus pés, né, devido a um acidente na infância, e ele estava, né, sempre com medo de ser identificado como o neto de Saul, filho de Jonatas, né, rei e príncipe, e por isso ser caçado, ser preso, ser punido. Mas quando o rei manda chamá-lo, vem aí 2 maravilhosos atos de bondade. O ponto 2 desse tópico. Compartilhe com seus alunos. Peça para que eles mencionem quais foram os atos de bondade. E assim que ele traz o ato de bondade em si, permita que eles façam projeções em cima disso, refletindo o sentimento e o significado dessa bondade. Primeiro ato de bondade, recebeu o filho de Jonatas e neto de Saul em sua mesa diariamente como se fosse o seu próprio filho. E o segundo ato de bondade, devolveu as terras que pertenciam ao seu avô Saul e criou condições para que ele tivesse um sustento de forma continuada. Amados, que graça, que bênção, que maravilha, como é bom ser alcançado pela graça. Essa é a história que nós vemos aqui e é aprendida mediante a vida de Mefibosete. E de igual forma, ponto 3 agora do primeiro tópico, nós encontramos a parábola do filho pródigo, né? Lucas 20, 22, ali nós temos uma reflexão acerca, melhor, é mencionado a parábola do filho pródigo, aonde ele faz tudo o que faz e no final ele chega e ele é agraciado não só com a presença do pai, mas também com toda a pompa e circunstância que o pai consegue permitir a ele. Isso é muito legal de ser refletido, meus amados. Bom, agora vamos então, né, ainda pensar um pouquinho uma questão aqui. Nós devemos, reforce isso com seus alunos, devemos ter sempre nossos corações dispostos a fazer o bem. Os atos de bondade são uma maravilhosa forma de glorificarmos a Deus. Faça o bem. Convide seus alunos a fazer o bem. Convide seus alunos a olharem as pessoas, olharem situações e serem portadores de bênçãos para essas pessoas. E é importante destacarmos também que Davi, nesse momento, ele é considerado uma tipologia de Jesus. Ou seja, alguém escolhido por Deus para representar um padrão que anuncie e aponte para Cristo. Nesse momento, a graça de Davi para com Mefibosete configura também aquilo que nós recebemos, a graça que recebemos mediante o sacrifício de Cristo Jesus. O segundo ponto da lição, o segundo tópico, ele faz menção da maldade para com Urias. Essa maldade para com Urias é algo que nós já falamos um pouquinho na aula passada, mas aqui tem mais alguns pontos que devem ser trazidos à discussão com seus alunos. Caro professor, a palavra de Deus apresenta a história de muitos personagens.
e com eles os seus exemplos, sejam positivos ou negativos. Vou mencionar 3 passagens que falam um pouquinho sobre isso. Gênesis 20, 1 a 3, Êxodo 2, 11 a 14, Josué 16 e 4. Em todos eles, nós podemos aprender algo. Enfim, somos sujeitos a erros e, se não cuidarmos, fatalmente tropeçaremos. Jeremias 17, 9 e 10, Romanos 3 e 23. Até mesmo alguém como Davi, um homem segundo o coração de Deus, se deixou levar e pecou de forma terrível. Amados, nós precisamos cuidar com as janelas abertas. Nós precisamos cuidar com os terraços da ociosidade. Era só uma janela. Betseba poderia tê-la fechado. Um simples terraço, o rei poderia tê-lo evitado. Parecia inofensivo, mas levou-os a um triste destino. Devemos sempre vigiar, orar e nos refugiar no Senhor. Somos fracos, mas Ele é a nossa força. Aleluia! E aí nós encontramos 2 atos de iniquidade. O ponto 2 do segundo tópico. Bom, esses 2 atos de iniquidade, eles fazem parte aí do conjunto da obra dessas maldades de Davi nesse enredo. Primeiramente, o adultério. Segundo, a articulação para a morte de Urias. Quando nós insistimos em manter uma articulação pecaminosa, as maldades, elas se multiplicam. Eu jamais vou conseguir resolver um problema causado por o pecado fazendo outro pecado. Eu jamais vou consertar uma mentira com outra mentira. Eu jamais vou trazer a solução a um problema com outro problema de grandes dimensões e que trazem o mesmo estrago ao coração. Eu preciso cuidar disso. E é interessante como Davi, ele consegue trazer na mesma articulação a maldade pela iniquidade e a bondade pela graça. Esse é o ponto 2, melhor, o ponto 3 desse tópico 2. Olha só, e aí eu quero aqui fazer uma menção a uma questão importante que nós encontramos ao longo da Bíblia em vários lugares. Veja só. Ainda durante o Êxodo, Moisés fez um discurso memorável, conhecido como a bênção e a maldição. Você encontra isso lá em Deuteronômio 11. Deus deu ao povo a possibilidade da escolha. A bênção, se obedecessem ao Senhor, ou a maldição, se seguissem o caminho dos ímpios. Na vida de Davi temos oscilações para os 2 lados. Embora devemos destacar que ele era movido por um desejo profundo em ter a presença de Deus em sua vida, uma realidade que era perceptível em seu coração contrito e sua busca pelo perdão até dos pecados ocultos. Salmo 19 e 2. Seguindo essa lógica, nós podemos dizer que Davi colheu no tempo certo tanto o fruto da maldade para com Urias, quanto o fruto da bondade para com Mefibosete. Amém. Então fica a nós aí um importante lembrete. Professor, olhe para os seus jovens e fale para eles. O Senhor nos apresenta a mesma possibilidade de escolha e colheita. A bênção ou a maldição.
A escolha somos nós que fizemos. A bênção se renunciarmos ao pecado, seguirmos a Jesus e servirmos ao reino. A maldição se abandonarmos ao Pai e os seus caminhos. Qual é a escolha de cada um dos seus alunos? Olhe para eles e convide-os à escolha correta. A janela e o terraço aqui são representados como elementos simples. Cuidemos com as coisas que parecem inofensivas. Elas escondem grandes tentações. Era só uma janela e um terraço. Mas essas pequenas coisas foram o meio de entrada para um pecado, ou melhor, para 2 pecados terríveis. Temos essa possibilidade de fazer escolhas. O bem e a maldição, o bênção e a maldição. Porém, essa resposta não é dada apenas em uma palavra, mas sim em atitudes de vida. Que você possa colocar os seus alunos no momento de reflexão, olhar para eles e dizer: a sua vida, ela é consequência da sua escolha. Escolhamos a bênção. E agora o tópico 3, alcançados pela graça. Olha que maravilha. Primeiro, maravilhosa graça e depois a mesa com Jesus. São os 2 tópicos aqui que nós temos. Bom, maravilhosa graça. Estamos aqui diante de um jovem que não tinha mais esperanças. Esperava a morte e se achava digno da própria desgraça. O rei viu nele os traços do pai e do avô. Percebeu as virtudes, decidiu honrá-lo. A promessa feita a seu amigo anos antes impeliu Davi a abraçar Mefibosete e abençoá-lo de uma forma imerecida. Isso é graça. No Antigo Testamento nós encontramos Deus revelando a sua graça e misericórdia, demonstrando o seu amor pelo seu povo. Não havia merecimento, mas sobejava a fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor feita e levando na direção das promessas que foram feitas aos patriarcas. Amados, segundo ponto, nós temos aqui a mesa com Jesus. Do mesmo jeito que Mefibosete foi chamado à mesa com Jesus, à mesa com Davi, nós somos chamados à mesa com Jesus. Usufrua dessa bênção, usufrua dessa graça. E é importante, nesse tópico, esse tópico ele tem uma base teológica muito importante de ser bem destacada. Ele vai falar sobre o conceito de graça, vai falar sobre a graça comum, mas também a graça salvadora. Destaque com seu aluno a diferença dessas 2 graças. O que é a graça comum e o que é a graça salvadora. Que ele possa perceber que a graça comum e a graça salvadora são graças de Deus para a nossa vida. A graça comum é concedida ao homem pelo amor, bondade e misericórdia do Senhor. Ela se refere à vida. E aqui no texto eu explico um pouquinho melhor. A graça salvadora, ela é maravilhosa, é a maravilhosa manifestação do amor de Deus, possibilitando ao homem uma nova vida, o perdão dos pecados, a salvação. Amém. Glórias a Deus. Amados, chegamos ao final de mais uma lição maravilhosa. Mas antes de encerrar, eu quero fazer menção de um desafio que eu peço que você faça com seus alunos. Querido professor, compartilhe isso. Nós somos chamados para sermos despenseiros da multiforme graça de Deus. Com alegria, aceitemos esse desafio e nos deixemos ser usados pelo Espírito para abençoar vidas. É isso. Amados, na próxima semana nós estaremos juntos, se Deus permitir, para estudarmos a lição de número 13, a última lição desse trimestre. E o título dela, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nos vemos lá, tá bom? Deus abençoe.
Que maravilha, meus irmãos! Então é isso aí, este foi o comentário do nosso pastor Ted, o escritor do comentário desta revista, e nós vamos agora passar aqui para a conclusão desta gravação, desta aula, trazendo a você aqui uma dica, uma orientação pedagógica, de uma dinâmica que você pode utilizar aqui para encerrar a sua aula. Você que também me acompanha aqui no YouTube, no meu canal pessoal, que é o @professor Tiago Nascimento, você já deve ter percebido que eu gosto muito de trabalhar com metodologias ativas, aquele tipo de metodologia que leva o aluno a fazer uma revisão mental e escrita do conteúdo da aula, focando em aplicação prática dela na sua vida. Então hoje, mais uma vez, a minha sugestão vai nesse sentido. Eu trago aqui uma dinâmica que nós podemos chamar de só a graça permanece. Esse que é um nome bem sugestivo aqui para essa dinâmica. Como que ela funciona? A gente vai trabalhar nela aqui para revisar os pontos da lição. Então, como você acompanhou aqui no vídeo do pastor, a lição ela traz a respeito da questão da graça, né? A manifestação da graça, tratando de dois personagens aqui, de dois eventos da vida de Davi. Primeiramente, a questão do Mefibosete, onde Davi usou de misericórdia, Davi usou de bondade, Davi manifestou graça na vida de Mefibosete. E o contraste que o comentarista traça é com a vida de Urias. Urias foi injustiçado, Urias foi assassinado, assim podemos dizer, e ele foi traído pelo seu rei, foi traído por Davi. Então, uma mesma pessoa, né, exercendo graça de um lado, exercendo injustiça de outro. E é em cima deste contraste entre graça e injustiça que esta dinâmica vai ser aqui proposta. Então, para essa dinâmica, você vai precisar formar duplas ou trios com os seus alunos, né, dependendo aí do tamanho da sua classe, veja como fica melhor. E você vai pedir para que eles pensem, para que eles conversem entre si sobre dois momentos da sua vida. Um momento onde eles foram alvo da graça de Deus e um momento onde eles foram alvo da injustiça. A injustiça dos homens, né, a injustiça da sociedade, de alguém, enfim, que injustiçou eles de alguma forma. E aí você vai entregar a eles pequenos post-its, né, eu não trouxe aqui, mas todo mundo conhece, né, o que são os post-its, ou papeizinhos, enfim, né, você vai distribuir para eles que eles escrevam esses dois atos, esses dois eventos, esses dois fatos que aconteceram na vida deles. É interessante que você trabalhe isso em dupla ou em trios, com o objetivo de criar um ambiente de comunhão entre eles. Eu trago sempre essa noção assim de uma escola bíblica dominical que seja discipuladora, que ela vise formar discípulos. E o discipulado, ele é ensino da palavra e também comunhão entre os irmãos. Então, essas são as bases de uma educação, de uma EBD discipuladora, onde haja o ensino e haja a comunhão. Então, uma dinâmica como essa, é interessante você formar esses pequenos grupos, né, de 2 ou 3 jovens, para que eles compartilhem entre si, estreitando a comunhão entre eles, né, um ambiente, então, ali de troca de confidência, se assim podemos dizer. Porque aqui, meus queridos, podem haver situações que o jovem nunca contou para ninguém. Ele foi injustiçado de alguma forma ou de outra, mas aquilo está dentro dele como uma tristeza, como uma angústia que ele tem, mas ele não contou para ninguém. Então é importante que a gente conte. A palavra de Deus nos diz, Tiago, né, escrevendo sua epístola, que ele diz para que nós confessemos as nossas culpas uns aos outros, para nós sermos curados. Mas não é apenas a culpa que nós precisamos confessar. Muitas vezes confessar as nossas tristezas, confessar as nossas angústias, isso também serve para trazer essa cura. Então, o objetivo dessa dinâmica, ao organizar esses pequenos grupos, é criar esse laço de comunhão. Se você for fazer no grande grupo como um todo, é uma opção também. Mas aí, às vezes, um jovem vai ficar um pouco mais tímido, né, de contar aquilo no grande grupo. Então, quando você forma duplas, e são duplas que eles vão formar com base na comunhão que eles já têm, né, na amizade que eles já têm, isso às vezes ajuda a criar esse ambiente ali de mais intimidade entre eles para contar essas situações, essas lutas ali que eles estão enfrentando. Porque o objetivo disso é o quê? Você vai fortalecer eles, né, ou levar eles a fortalecer o vínculo para que eles consigam desabafar, para que eles consigam se abrir. E aí eles vão escrever, então, em um dos papeizinhos, aquilo que eles foram injustiçados, e no outro papelzinho, aquilo onde eles foram alvo da graça de Deus, onde eles foram alvo do favor divino, através de uma pessoa, através de uma porta, através de um milagre que aconteceu na vida deles. Então eles vão estar com esses dois
papeizinhos ali com essas duas situações que ocorreram na sua vida. E aí, ao final de um tempo ali de talvez 3 a 5 minutos, você pede para que eles deixe livre, né? Para que eles queiram contar ali. Provavelmente é mais fácil as pessoas contarem o momento da graça de Deus, onde eles foram alcançados pelo perdão, do que contar o momento onde eles foram injustiçados, né? Mas deixa aberto ali para que um voluntário ou 2 contem as suas injustiças sofridas e as suas graças alcançadas. É um momento ali de testemunhar. E aí depois você vai pedir para que eles façam o seguinte, aquele papelzinho onde eles escreveram o ato que eles foram injustiçados, eles vão amassar aquele papel, eles vão jogar aquele papel no lixo. Qual é o recado que essa dinâmica está dando? De que aquilo de ruim que aconteceu na sua vida, aquilo é para ficar no passado, aquilo é para ser perdoado, aquilo é para ser esquecido. Já o segundo papelzinho, o momento onde eles foram alcançados pela graça divina, o momento onde eles receberam uma bênção de Deus. Então, aquele momento você diz, esse aqui vocês vão guardar. Guarda no meio da sua Bíblia, guarda no meio da lição, enfim, num local onde você vai ficar lembrando dele. Porque o título da dinâmica é Só a Graça Permanece. Então, as injustiças, as tristezas, deixe no passado. Joga aquilo no lixo. Abandona e segue a vida. Mas a graça de Deus, o momento que a bênção te alcançou, aquilo precisa permanecer. Então você guarda isso para estar sempre diante dos seus olhos, né? A bênção de Deus, a graça de Deus estendida sobre a sua vida. E ao final, meus irmãos, então você vai terminar com uma oração. Então você coloca todos os jovens ali para orar uns pelos outros. Porque a conclusão dessa aula, nosso comentarista escreve aqui, que assim como Davi foi usado por Deus para derramar graça sobre a vida de Mefibosete, nós também podemos ser usados pelo Senhor para dar bênção, né? Uma vida abençoadora por onde nós caminhamos. Então vocês vão orar uns pelos outros, vão orar por aqueles momentos onde vocês foram Urias e orar pelos momentos onde vocês foram Mefibosete, para que a graça de Deus continue se manifestando aí na vida do seu grupo, na vida de você, professor. Eu tenho certeza que esta dinâmica ela pode encerrar aí com um nível, um clima, né? Um ambiente espiritual. Deus pode trazer cura emocional, cura da alma, através de uma dinâmica como essa. Então, ore a Deus, peça para que Ele te instrua, para que você consiga adaptar essa dinâmica dentro da realidade aí do seu grupo. Eu tenho certeza que ela pode ser uma ótima ferramenta para você concluir o estudo desta lição de número 12. E com esta dica eu concluo aqui o vídeo, né, convidando mais uma vez você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever no canal. E se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas, com outros professores, envie talvez lá no seu grupo de jovens, para que eles já estejam aí preparados, né, já leiam a lição durante a semana, para saber a respeito daquilo que vai ser trabalhado, discutido aí na aula desta lição. No mais, um forte abraço a você, querido professor e professora, e nós nos vemos no próximo vídeo.